Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paulo Mansur, designer gráfico e ilustrador, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre character design ou design de personagens. Técnicas, processo de trabalho, metodologia, devo fazer ou não devo, onde posso utilizar, como é que eu faço um character design. Hoje a gente vai conversar sobre isso. Fica comigo. Vamos discutir um pouco o que é o character design, para que serve, onde é utilizado, como que é o processo. No resumo, o character design é a síntese, né? É o desenho do personagem, seja ele para mídia quadrinho, seja ele para um desenho animado, seja ele para um filme, uma série ou mesmo um livro. É o personagem, tudo que envolve o aspecto físico desse personagem, o que ele veste, como ele se comporta, como ele anda, se ele tem alguma característica especial, certo? Ou seja, a construção, o personagem é parte personalidade, obviamente, o que ele fala, como ele reage, e parte é o físico dele. Então, como a gente vai reconhecer, né, características dele. Por exemplo, um super-herói geralmente tem lá sua capa ou um uniforme. Né? Um outro personagem pode ter um adereço que qualifique, que você perceba quem é ele, que diferencie dos demais. Essa característica que ele tem transforma ele no personagem reconhecível em qualquer mídia. Às vezes uma silhueta, né? Um formato apenas define qual é o personagem. Você conhece personagens clássicos apenas pelo contorno dele. Você já viu ele tantas vezes, você reconhece aquela silhueta e você entende quem é aquele personagem. O character design ele é fundamental para o desenvolvimento de um personagem. Eu vou, por exemplo, desenvolver algo para um livro, eu faço um character design. Eu vou fazer para um jogo, eu faço o character design. Eu vou fazer às vezes só uma ilustração simples, mas eu vou desenvolver um character design para entender como que ela vai funcionar, como que esse personagem vai atuar, até onde ele pode ir, o que ele tem de especial, para que eu reúna essas informações num único desenho, e esse desenho acaba trazendo a síntese do personagem, que é fundamental às vezes para eu vender um projeto. Eu posso fazer, por exemplo, um character design e apenas apresentar ele e vender um projeto, num pitching, por exemplo, e assim tenho lá o resumo das informações visualmente e eu rapidamente consigo apresentar a minha ideia, um projeto, seja para mim mesmo ou para um terceiro, desenvolvendo apenas o caractere e depois outros profissionais vão trabalhar nesse projeto, mas a partir da ideia que foi concebida originalmente. Ou seja, o character design ele é um ponto de partida, muitas vezes ele vai ser seguido até o fim do projeto ou ele pode sofrer modificações, mas o importante é que a ideia original, a síntese da personalidade ou da forma esteja representada nessa figura. Para iniciar o nosso vídeo, eu trouxe aqui um exercício que eu trabalhei, que são 3 personagens, no caso 3 macacos. Eu vou focar em um deles, mas a metodologia de trabalho que eu uso para desenvolver quadrinho, para desenvolver ilustração, para desenvolver animação é a mesma. São esses personagens, essa forma de trabalho que eu estou apresentando aqui é a que eu utilizo no meu dia a dia. Aqui eu tenho 3 personagens, 3 macacos, né? E a ideia é que eles tinham um ambiente muito urbano onde eles vivem, participando mais ou menos de uma ideia de uma gangue, de um pessoal de rap, ou aqueles latinos de Los Angeles, né? Os meio que chicanos. Então a ideia aqui é uma gangueira de macacos. A ideia básica para a gente partir aqui foi a forma geométrica. Então, trabalhando através de 3 formas geométricas, o quadrado, o círculo e o triângulo, eu defini a forma, o shape que cada um teria. Então o quadrado é um personagem mais troncudo, maior, talvez seria um gorila, por exemplo. O círculo, um personagem menor, e o triângulo, um personagem mais esguio, mais, vamos dizer, ligeiro, né? Um personagem que tenha uma certa jogo de cintura. Mas eu quis dar para esse personagem uma característica peculiar. Ele tinha 2 elementos. Ele tinha um lenço, que era a forma, o shape original, ou seja, o triângulo invertido, eu tenho o lenço, e também uma característica física, que era a ausência de uma das pernas. Então ele substituía aquela perna de pau dele por um patins.
dando então para ele já a forma que eu estou discutindo com vocês, o shape. Depois eu passo para um estudo de corpo, eu quero ver se esse personagem vai funcionar mesmo no dia a dia, como é essa desenvoltura, ou seja, se o traço está solto, qual é. Então isso são estudos, tudo aqui são estudos rápidos que você deve levar em consideração. Então você começa a estudar esse personagem de várias maneiras. Será que ele está funcionando? Né? Será que eu tenho ali, nessa forma que eu encontrei, o que eu quero representar? Eu estou passando a personalidade dele? Então isso tudo é através de estudos básicos, estudos rápidos que você deve fazer. É importante, para desenvolver um personagem, partir de uma pesquisa, ou seja, você ter um referencial do que você quer trabalhar. No caso aqui, eu fui pesquisar formas de macaco e o macaco na natureza. Então, como ele se comporta? Como é o macaco propriamente dito? No caso, era um chimpanzé. Eu tinha a espécie que eu queria trabalhar. E aí, como outros artistas representaram esses macacos? Então eu tenho uma representação iconográfica, eu tenho uma ilustração, eu tenho, por exemplo, uma guila ou gorila, que no caso é um gorila, mas como que o desenho animado, o cartoon representou esse macaco? E várias outras formas, ou seja, isso que nós chamamos de painel semântico. É uma reunião de elementos, de referência, seja cor, seja forma, ou mesmo o animal, para que eu faça um painel e em cima desse painel eu tenho uma referência do que é o algo ou aquilo que eu vou retratar, representar. Outro elemento forte no personagem que eu queria dar essa característica era o lenço. Então, como que essas gangues que eu estou propondo, ou como quem usa um lenço, esse adereço, trabalha? Como que esse lenço está no rosto da pessoa? Como é o caimento desse lenço? Como que esse lenço funciona no rosto? Então essa foi uma pesquisa também sobre o lenço. Então é importante esse adereço, que para mim ele era válido para a representação do personagem. Como que eu trabalharia esse lenço? De novo, é um painel semântico sobre o elemento lenço. E aí chegamos na representação. Então assim, eu vou partir de um macaco propriamente dito? Sim. Então eu quis trabalhar esse elemento. Eu fui desenhar um macaco para entender como que funciona, como todos os elementos. Então aqui eu tenho, na verdade, uma representação clássica, né? Eu tenho um desenho fiel ao animal. Depois a gente tem que começar a sintetizar essa forma. Então agora eu vou fazer um trabalho exclusivamente de cabeça. Então, partindo do animal propriamente dito, do animal, o desenho real desse personagem, né, que eu vou partir de algo, então eu estou partindo do animal, eu começo a fazer experimentações em vários tipos de cabeça representada. Da mais forma clássica, ou seja, o círculo, e começo a colocar elementos até ir explorando essa forma. Então, puxando um pouco a parte do focinho, começar a deformar. Então, aí eu vou começar por características que eu busco, né, nesse personagem, nesses traços. E continuo fazendo um grande exercício, ver se está funcionando as expressões. Então eu vou trabalhar através das expressões, eu vou pegar vários rostos, posso trabalhar a partir de fotografias, olhando, por exemplo, como que é sorrindo, triste, dando risada, fazendo bico, e vou trabalhar isso. Então a ideia aqui é você explorar. Então uma vez que você fechou a forma, que você meio que definiu como que seria o teu personagem, você começar a experimentar ele e fazer várias expressões, fazendo deformar, tentar trazer o máximo de elasticidade que esse rosto permitir, para que você perceba se ele está conseguindo passar as expressões que você define como fundamentais para o seu personagem e você o explorar. Então, ou seja, a ideia aqui são desenhos rápidos, o que nós chamamos de sketchbook. Então você vai pegar e começar a desenhar, e isso vai fazer um coletivo de informações que depois será utilizado na Bíblia. O que é Bíblia? A Bíblia é a reunião de características de todos os personagens, seja de uma história em quadrinho, de um videogame, de um filme. Você tem todas as personalidades e todos os personagens representados.
e ali você vai colocar esse repertório que você está desenhando agora, fazendo parte desse coletivo de informações, que pode ser que você é quem vai desenvolver o projeto no final, ou pode ser que você só faça o character design e outra pessoa dá continuidade. Então ele vai usar essa bagagem de informação para desenvolver o personagem mais lá na frente. Isso tudo é, na verdade, um começo que vai durar, por exemplo, o projeto todo. Essa ideia de reunir as características do personagem, todas as expressões, ela pode ser muito útil para outro profissional que venha trabalhar no projeto. E nós temos aqui o personagem vivendo, então é um exemplo depois de, será que aquela minha agilidade que eu queria passar com o personagem está funcionando? Aqui é um teste de animação que foi feito usando o quadro a quadro, o keyframe, né, o quadro-chave, para ver se ele funcionava, se ele tinha essa desenvoltura que eu propunha na hora que eu fiz o traço. Ou seja, o personagem estava adequado à sua realidade, ao que ele deveria, como ele deveria se comportar? Agora vamos dar uma olhadinha no resultado desse processo. São alguns trabalhos que eu reuni, que foram feitos para embalagens, livros, animações e informativos. Esse material resume alguns trabalhos elaborados usando essa técnica que eu apresentei para vocês. Vamos dar uma olhada. A gente começa com a baratinha Ceci. Essa baratinha é para um livro infantil e aqui a ideia foi criar, por exemplo, 4 baratas e o cliente escolher qual é a barata que mais adequava à ideia que ele tinha. Então nós tínhamos uma barata mais infantil, nós tínhamos uma barata mais esguia e a ideia aqui é apresentar. Então na verdade são exemplos de character design, cada um seria até, por exemplo, um próprio caractere, mas assim, qual é o caractere que mais adequava com a ideia do livro? Aí, após a escolha do character design, a gente vai entrar com a cor. Então eu tenho novamente, igual a gente acompanhou agora há pouco com o macaco, nós temos a ideia de cor. Então a colorização vai dar também a característica que a gente quer para esse personagem. Aqui a ideia era um livro infantil. E o resultado final nós temos aqui, quando eu também faço a exploração de várias poses que depois foram utilizadas no livro. Cada pose dessa faz parte de uma ilustração dentro do livro, e a imagem central é a capa do livro. Então reparem que eu tenho um trabalho de luz e sombra maior nessa ilustração, porque ela é a capa, ou seja, é para dar a ideia, né, do personagem. Depois eu posso trabalhar de uma forma mais sintetizada, porque na verdade ele vai estar dentro das ilustrações e que com um tamanho bem mais reduzido. Nessa ilustração eu parti de uma figura que existe. A ideia era pegar um personagem que já existe, que faz parte de um repertório de um público, e esse personagem iria se tornar uma marca, que é a pipoca do papai. Essa pipoca do papai é uma pipoca doce que seria consumida através daquelas máquinas de autoatendimento. Então você iria lá comprar, a pipoca já está estourada, fabricada naqueles saquinhos e você consumiria. Então esse é um logotipo da embalagem. Então acima nós temos aqui as ideias iniciais, ou seja, os conceitos de como iria viver esse logotipo. Depois eu tenho embaixo o processo de colorização e depois o resultado final. Então novamente nós temos aí um character design, mas dessa vez baseado em algo real, em uma pessoa que existe. Agora nós temos um character design de algo que é inanimado, ou seja, é pegar, você atribuir propriedades antropomórficas a um objeto inanimado, que no caso é uma maquininha de cartão de débito e crédito, as maquininhas.
Então eu peguei ali a ideia de 3 character designs, ou seja, foi feito uma mais infantil, mais atarracada, mais pequenininha, uma, vamos dizer, intermediária e uma mais gordinha, maior, né? Aquela máquina mais parruda. O cliente optou pela do meio e essa maquininha foi feita vários guides de mão, de boca, porque, por exemplo, não fui eu que a animei. Então eu passei esse repertório de material para um animador que fez a animação. E ali nós temos, por exemplo, embaixo, quase um turnaround, que é a apresentação do personagem nas suas faces. Ele não chega a dar um giro de 360, mas eu tenho como ela se comporta em uma lateral e outra, porque eu tenho diferenças entre um lado e outro, ela não é simétrica. Então a ideia aqui era apresentar uma gama de opções e também variações para que um outro profissional viesse a trabalhar. Então esse é um character design que também envolve uma biblioteca de mãos. Agora eu tenho um conjunto, né? Eu tenho, na verdade, são 4 character designs. A ideia era criar personagens para um informativo interno de uma empresa. Então, uma empresa precisava melhorar a sua parte de logística, a sua parte de estoque. E ela entendeu que era interessante conversar de uma maneira, vamos dizer assim, usando a linguagem das histórias em quadrinhos, para comunicar com os seus colaboradores, com os seus empregados. E aí foram criados 4 personagens, não fui eu que criei os personagens, já veio para mim um briefing, ou seja, eu já tinha um script, um memorial descritivo do que era cada personagem, e em cima dessas descrições eu dei as qualidades e o design visual, ou seja, como era cada um dos personagens. Então eu tenho uma equipe, no caso aqui nós temos o line-up da equipe, e essa equipe passa, por exemplo, pelo supervisão raio-x, pelo super força e inteligente, o super multibraços segura e a super bem-estar. Ou seja, essa equipe, que seria uma liga da justiça da empresa, seria responsável pelo departamento ali de expedição, estoque, algo parecido, e era a ideia que foi passada, então, de criar personagens que através dessa forma mais lúdica a informação chegasse no maior público possível e fosse assimilada. E por último nós temos uma turminha para um livro chamado Café com Leite, onde a autora desenvolveu toda a história e depois chegou para mim para ilustrar. Eu já tinha toda a história desenvolvida e eu tinha esses personagens, que eram um fazendeiro, o dono da fazenda, um funcionário, a netinha do fazendeiro e 2 vaquinhas, mãe e filha. Essas personalidades foram todas desenvolvidas pela autora. Para mim, eu tive que fazer o design dela, o character design. E aqui nós temos, na verdade, um line-up, ou seja, eu comparo tamanhos, eu tenho todas as características de cada um distintas. Depois a gente entra com um cor, isso aqui foi apresentado com cor e traço para a autora. Depois eu entro no traço final, essas são as ilustrações finais de cada personagem. E depois eles foram viver. Foi um livro que você encontra no mercado hoje, Café com Leite, onde todas essas características e todo esse desenvolvimento aconteceu, até o produto final, que é uma ilustração já com cenário e tudo mais. É um livro infantil, com público direcionado, mas que também todo esse processo de trabalho foi elaborado. Bem, e chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixa um like aí embaixo e os seus comentários. A ideia aqui é passar um pouco dessa experiência de trabalho, um pouco do processo de trabalho. Deixa nos comentários se você usa alguma dessas técnicas, se você tem alguma outra técnica diferente que eu não conheça, me passa aqui embaixo. A ideia aqui é compartilhar informação e trocar informações. Espero que você tenha gostado. Você pode me encontrar nas redes sociais como Paulo Mansur ou Mansur DG. Em várias redes sociais eu estou, Twitter, YouTube, Facebook. Mansur DG é fácil de me encontrar. Espero que você tenha gostado, acompanhe no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Bem, e chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha... Ih, acabou.